ainda não inventaram almoço grátis. Quando você investe em título privado em vez de título público, o juro vai ser maior e o risco também. Então você precisa tomar vários cuidados, mas fazendo o trabalho direitinho, a recompensa pode ser boa. É o que a gente vai ver aqui no episódio 3 do Estratégias para Viver de Renda, uma série do Invest News em parceria com o Nubank. Primeiro, vale a gente se localizar. Os títulos privados que costumam chamar mais atenção são aqueles que são isentos de imposto de renda. CRI, CRA e debênture incentivada. Bom, CRI e CRA são irmãos gêmeos. Os CRAs existem para captar dinheiro para o agronegócio, dinheiro para compra de máquina, de avião agrícola, de terra, de fertilizante e de semente. E os CRIs, eles são para o mercado imobiliário, para financiar a construção civil. A isenção de imposto de renda aí é uma forma de o governo facilitar a captação de dinheiro para essas duas áreas. Vamos focar em CRI e CRA agora. Você encontra esses dois no cardápio de renda fixa dos bancos e das corretoras. Vamos pegar um da vida real aqui, sem dar o nome da empresa para não parecer dica de investimento, porque nada aqui é dica, nosso propósito é explicar a mecânica de cada tipo de investimento. Aqui na tela, a gente tem o rendimento de um CRA ligado a uma produtora de sementes bem avaliada pelo mercado. Quer dizer, o dinheiro ali da emissão do CRA foi para essa produtora de sementes e, em troca, ela paga 13,7% ao ano até 2032. Olhando de cara, não parece grande coisa. Os prefixados do Tesouro pagavam nessa faixa também, na mesma data. O pulo do gato está na isenção de IR. O leão come no mínimo 15% de imposto em cima da renda nos investimentos normais, incluindo aí título do Tesouro. Nos que não cobram IR, o leão não morde nada. Quer dizer, se fosse um título do Tesouro Direto, ele teria que pagar 16% para dar de líquido o que esse CRA paga, muito mais que o normal. Beleza, e como esse CRA paga? O tema da nossa série aqui é renda passiva. Então a gente escolheu de exemplo justamente um que deposita os rendimentos na sua conta, que paga cupom no jargão financeiro. É o caso desse da produtora de sementes. Ele paga cupom todo mês. Vamos dizer que você colocou 50 mil reais nele. Vai cair isso aqui na conta, 500 e pouco por mês, 6.400 por ano. Para os padrões de 2026 é pouco. Se você colocar 50 mil num fundo DI que acompanha a Selic, o investimento mais básico de todos, e ficar sacando o rendimento, você vai tirar quase isso. Mas tem um detalhe. O fundo DI está rendendo muito porque a Selic está na estratosfera. A previsão do mercado pelo Boletim Focus do Banco Central é que a Selic feche 2026 em 12%. Aí 2027 em 10,5%. E que em 2029 tenha voltado para um dígito. Se acontecer isso mesmo, o seu fundo DI vai ficar menos generoso lá na frente. Enquanto isso, o CRA, que a gente viu aqui, vai continuar pagando 13,7% sem cobrar IR, que é o equivalente a 16% no mundo dos investimentos normais. Essa é a vantagem. Você leva o juro alto de hoje para um futuro nem tão distante em que a Selic talvez não esteja mais tão alta. Vamos pegar mais um caso aqui. Agora, o CRA de um frigorífico gigante. Ele se dá o luxo de pagar menos juro, 12,75% por ano, com vencimento em 2032 do mesmo jeito. Fazendo a equivalência ali com o investimento que paga imposto, dá 15%. Legal, é bastante também. Esse aqui faz os juros pingarem na sua conta em outro intervalo, a cada 6 meses. Para um investimento de 50k, então, vai dar perto de 3.100 a cada pagamento. 6.100 e tantos por ano. Os títulos privados que pagam juro a cada 6 meses, eles são os mais comuns. Também sempre é recomendável distribuir os ovos em várias cestas para diluir o risco. E se você quiser combinar isso com um fluxo mensal, dá para fazer comprando títulos diferentes que pagam em meses diferentes. Antes da gente seguir aqui, vale lembrar, esse tipo de investimento que paga juro direto na sua conta tem uma desvantagem. Você deixa de receber juro composto e eles sempre fazem diferença. Tipo, o último CRA que a gente viu aqui, o do frigorífico, ele transforma um investimento de 50 mil em 87 mil reais. Entram aí 50 mil do principal, que é o que você investiu e vai resgatar lá no fim, mais um total de 37 mil reais em juros. Em juros que foram caindo ali de 6 em 6 meses entre 2026 e 2032, a data do vencimento. Beleza,
Mas e se você pegar um CRA equivalente que rende 12,75 por ano sem R, mas que não paga cupom? Quer dizer, um título que só vai te dar os juros lá no final. Nesse caso, a roda do juro composto vai girar. Aquilo que seria o cupom fica rendendo lá dentro. Rola juro sobre juro. E o efeito no final é maior do que parece. Os 50 mil aí, eles se transformam em mais de 100 mil reais. Vamos olhar só para a diferença no rendimento. No primeiro caso, deu aqueles 37 contos. No segundo, 52 e tanto. Uma diferença de 42%, que aqui significam 15 mil reais. Então é isso. É boa a sensação de ver dinheiro pulando do investimento direto para sua conta todo ano, todo mês. Mas isso tem um preço. No fim, o mais importante para um dia viver de renda é investir e reinvestir o máximo que você puder hoje. É deixar os juros compostos fazerem o trabalho deles. Falando em juro, então, vamos para o tipo de taxa que os CRIs e os CRAs pagam. A taxa aí ela pode ser pré-fixada, igual a gente viu aqui, e também tem outros formatos, igual acontece com qualquer outro título. O juro pode ser na forma de IPCA+, que garante a inflação mais um cascalho, e pode ser também em porcentagem do CDI, igual os CDBs fazem. CDI é a taxa que segue a Selic bem de perto. Se for 100% do CDI, então dá basicamente a Selic inteira. No jargão, isso é uma remuneração pós-fixada. Não dá para saber quanto você vai receber lá na frente, só que ela é mais segura que a pré-fixada. Se a inflação degringola, vai para mais de 10% ali em 2030, o seu título pré-fixado que paga 13% vai te dar uma renda pífia. Mas se a remuneração dele for pós-fixada, o risco é menor. Quando a inflação está alta, via de regra o CDI sobe, e aí o rendimento do título aumenta. A gente falou aqui de CRI e de CRA. Para completar o trio que a gente mencionou lá no começo, faltam as debêntures incentivadas. Como investimento, a essência ali é a mesma. Você empresta para uma empresa em troca de uma taxa de juros. Em boa parte dos casos, o pagamento dos juros é via cupom e também rola a isenção de IR. É daí que vem o incentivada do nome. Elas existem para estimular o investimento em infraestrutura, tipo ferrovia, hidrelétrica, porto. O governo dá o incentivo da isenção para atrair investimento para empresas dessas áreas. Só que isso gera uma percepção distorcida, a de que isenção de IR é sinônimo de rendimento maior do que o das debêntures normais, que pagam imposto. Não é assim que funciona. Um exemplo da vida real aqui. A gente pegou uma debênture incentivada de uma empresa tradicional, que faz parte do Ibovespa. Essa debênture paga IPCA mais 6,25% ao ano. No mundo das debêntures normais, isso equivale a IPCA mais 8%, bastante. Mas não significa que as incentivadas sempre paguem mais. Para deixar claro, a gente pegou outra debênture aqui, de outra empresa do Ibovespa, tão sólida quanto a primeira. Essa não está no clube das incentivadas, rola IR. A data de vencimento, que sempre afeta a rentabilidade, é a mesma da outra também, abril de 2029. E essa aqui, a empresa 2, ela paga mais, paga IPCA mais 8,65%. É isso, apesar de as debêntures incentivadas terem ganhado uma popularidade razoável, não é só para elas que você deve olhar. Vai ter oportunidade em debênture normal também. Agora, os riscos. Em primeiro lugar, você precisa ter certeza que não vai ter de resgatar antes do vencimento. Se você tiver que fazer isso, o risco de perder dinheiro é real. E o principal, tem que escolher bem a empresa, porque em CRI, CRA e debênture não tem garantia do FGC. A chance de a empresa dar calote é o que o mercado chama de risco de crédito. E se ele não existisse, nem teria nome. Quando você entrar no app do banco ou da corretora para fazer um investimento desse tipo, a primeira coisa que você deve olhar não é para o rendimento, é justamente para o risco de crédito. Quem faz o trabalho de avaliar se o título é mais arriscado ou menos arriscado são as agências globais de rating, a Moody's, a S&P e a Fitch. Elas analisam a capacidade de pagamento das empresas e dão uma nota para elas. E as instituições financeiras, elas mostram essa nota lá na plataforma de investimento. Só que o rating é referência, não é garantia. Não falta empresa grande que era super bem avaliada e que depois teve problema sério, que não pagou debênture, entrou em recuperação judicial. Um ponto que ajuda é justamente evitar papel que está pagando acima da média, tipo pré-fixado que dá equivalente a 19% se pagasse IR, IPCA mais 12%, 130% do CDI. É aquilo. Se a recompensa precisa ser maior que a média, provavelmente o risco também é. Bom, até agora a gente falou de investimentos que são empréstimo para a empresa.
Vamos falar de outro tipo aqui também, os que são empréstimo para banco. A maior diferença é que nesses tem garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Nessa outra fauna, você tem CDB e tem duas primas dos CRIs e dos CRAs. São as LCIs e as LCAs. Elas são isentas também, porque nesses casos o banco tem que emprestar ou para o agro ou para o setor imobiliário, dois setores que o governo incentiva. No CDB, que cobra imposto, é diferente, o banco empresta para quem ele quiser. Mas também não tem milagre. Tem CDB que vai pagar mais do que LC e LCA, mesmo com um IR no meio. A maior parte das plataformas de investimento dá as equivalências aí de rendimento. Tipo, essa LCI que rende 85% de CDI, ela equivale a um CDB que dá 100% de CDI. Se a sua plataforma não faz isso, a calculadora de renda fixa do InvestNews ajuda nas contas. O link está aqui na descrição. Nesses investimentos, o risco de crédito fica com o banco. Então a média das taxas vai ser um pouco menor que aquelas dos CRAs e dos CRIs. Por outro lado, tem a garantia do FGC. Funciona naquele esquema, até 250 mil por emissor. Quer dizer, por cada um dos bancos para o qual você está emprestando dinheiro. Só tem o seguinte, são raríssimos os CDBs, LCIs, LCAs que pagam um cupom. E normal, a vantagem aí é que eles deixam os juros compostos fazerem o trabalho deles. Numa estratégia de renda passiva, então, CDB, LCI e LCA entram na fase de acumulação, naquela que o seu dinheiro precisa se multiplicar com mais força, rendendo juro sobre juro. É isso. Nesse episódio e no anterior, a gente falou da renda passiva que vem de juro, de dinheiro que você empresta. No próximo episódio, a gente vai para outra dimensão. A gente vai para um lugar onde você não empresta para uma empresa, você vira sócio da empresa. É de dividendo que a gente vai falar no quarto capítulo aqui da série. Até mais!